Vamos continuar. Eu estava revendo as coisas que eu disse aí, e é importante que fique esclarecido o seguinte: eu fiz 2 erros, acho que foi no 5º e o outro foi no 6º vídeo. No quinto, eu digo que para que a pessoa fizesse formação em psiquiatria, ela teria que fazer formação em psiquiatria. Não. Ela teria que fazer formação em psicanálise. Na década de 50, você fazia psiquiatria. Para você ser psiquiatra, você era obrigado a fazer formação em psicanálise. Eu conheci aqui no Brasil vários psiquiatras que entraram para a Associação Internacional de Psicanálise e alguns deles entraram só para fazer psiquiatria. E depois eles deram, para poder ter o título de psiquiatra, poder dar aula dentro da UFRJ, eu moro no Rio, ou em outras faculdades, e depois, tchau. Alguns tiveram a coragem de dizer, não, nem pensar, eu não vou fazer isso, eu vou ser psiquiatra. Mas eu conheci muita gente que caiu nessa história e foi fazer a formação em psiquiatria, em psicanálise, para poder ser psiquiatra graduado depois e conseguir ter acesso aos meios universitários, etc., ou aos hospícios, ou coisas assim. Era obrigatório. Isso aqui o Michel Thor vai mostrar, e eu vou mostrar o Michel Thor ainda. Bom, terminando agora a segunda parte, outra coisa é o seguinte: na 6ª parte, tem a hora que eu falo do Jung, que ele teve a honestidade de dizer aos 81 anos que ele não tinha jeito para psicanálise. Nessa hora, o meu vídeo interrompe. Eu fiz alguns testes, ele interrompe. Então, é preciso que retorne o vídeo e dê continuidade com aquela bolinha que o vídeo anda, porque tem ainda um pedaço importante que é falado depois dessa história do Jung. A gente vai entrar pela psicanálise ainda. Eu não vou voltar atrás, porque eu percebi que se você dá uma apertadinha, aquela clicadinha, ela anda ainda. Uns 12 segundos de explicação importante. Bom. No final da segunda década, a psicanálise apresentava um quadro bastante confuso, já. Isso já dentro com a IPA formada já. O recrutamento de analistas se dava cada vez mais por uma multiplicidade de vias e, portanto, independentemente da intermediação de Freud. Ou seja, não tinha mais Jung. Jung foi embora em 1913, por aí. E era sem Jung, já era com os outros mesmo levando, e as coisas iam muito mal. Não era cada um entrava como queria, com seus amigos, chama fulano, entra cicrano, Beltrano tem uma ideia ótima e vamos botando. O número de adesões era cada vez maior e a cada congresso anual ficava evidente que vários desses novos analistas, entre aspas, praticavam a psicanálise sem nunca terem sido submetidos a um processo analítico. Isto, lamentavelmente, na década de 80, 90, eu vi. Eu ainda não sei se isso aí existe, mas eu vi falsos analistas, porque analista se faz no divã. Mas na década de 50, de 30, isso estava acontecendo. Na IPA. Entrava na IPA sem divã, sem ter passado pela psicanálise, sem ter feito coisa nenhuma. Entrava porque era amigo, vai entrando. Eu assisti muito isso depois que a psicanálise ficou mais livre, já tinha os lacanianos, já tinha outras associações, e até hoje, muita gente que está no LinkedIn, que é meu link e tal, e se diz psicanalista. Muito bem, que ótimo. Cadê sua formação? Cadê seus trabalhos? Por que associação você andou? Que divã você deitou? Não se sabe. Então, até hoje, infelizmente, a gente tem analista que não é analista, tá? Nada contra, não vai acontecer nada comigo, mas eu recebo, às vezes, pessoas aqui na minha clínica com sequelas por
por conta dessa história. Fizeram foi umas terapias. Qualquer pessoa de bom senso chega e fala, mas às vezes fala bobagens por conta dessa história. Bom, continuando. Então, tinha gente que nunca tinha feito um processo analítico. Em consequência, eles aprendiam a psicanálise apenas a partir das leituras esparsas dos textos freudianos. Agora, infelizmente, tem gente que nem isso, não lê. Eu adoro um Google. O Google é o máximo, é um grande professor. Ou então assiste uns seminários, mas também não é obrigado a fazer mais nada. Vai lá no seminário, aprende. Isso também está errado, hein? E devido às dificuldades pessoais para aceitar uma ética própria do desejo, que naturalmente estava em conflito com a moralização dos costumes, porque a ética do desejo deseja desejar. E a moralização dos costumes é toda certinha. Essas pessoas opunham restrições a determinados pontos da teoria. Aí eu não concordo com esse ponto, não concordo com aquele outro. Então, elas desenvolviam, assim, uma aplicação prática cada vez mais contrária aos fundamentos básicos da psicanálise. E, apesar de tudo isso, elas se intitulavam psicanalistas. Isso eu vejo até hoje na rede acontecendo, viu? Agora que a rede está aberta, que tem grupos psis, eu vejo loucuras, mas enfim. Naquela época aconteceu e o Lacan considerou um escândalo que tivesse acontecido, Michel Thor também, nos anos 50, achou. Eu acho hoje, né? Nós estamos em 2019. Continuando a história, o movimento psicanalítico parecia refletir os resultados de um crescimento que se fazia em progressão geométrica e de uma maneira desordenada. Em termos gerais, comportava-se como um corpo que, acometido por um descontrolado processo de autoimunidade, produzisse os anticorpos contra si próprio. Cada vez mais preocupado com o fato de ver a psicanálise progressivamente se afastar de seus objetivos centrais, Freud aceita, sem resistências, os argumentos de Nürnberg, que era um analista, para o estabelecimento de uma formação normatizada para todos aqueles novos interessados em praticá-lo. Então, aquela alegria, todo mundo é psicanalista, que ótimo, todo mundo, ninguém faz análise, a gente fala o que pensa, não concorda, tá bom? Acabou, porque o Nürnberg chegou para o Freud e falou, vamos fazer um negócio certo, sério, normatizado, arrumadinho, aí acaba essa brincadeira. Aí o Freud aceitou. Então, em 1920, foi fundado em Berlim o primeiro instituto de formação de analistas, com Abraham, onde Eitingon veio a ser o grande responsável por toda a organização da transmissão ao longo dos próximos 30 anos. Depois, com a guerra, Eitingon foi para Israel, porque Eitingon não sabia inglês. Este Eitingon, ele constitui desde o início a International Training Commission, quer dizer, a Comissão Internacional de Treinamento, para promover todo o sistema de formação de preparação dos psicanalistas, desde a escolha das leituras obrigatórias até o estabelecimento da regulamentação das análises dos candidatos. Independentemente das intenções de Nürnberg, ao propor logo de início a obrigatoriedade de análise para todos os candidatos a analista, o que eu acho muito bom, é importante salientar que com 20 anos de existência e sedimentação, o movimento psicanalítico havia tomado corpo e já se constituía em um novo nicho de mercado que se configurava bastante atraente. Nesse sentido, a prática psicanalítica já estava deixando de ser uma questão de vocação estabelecida de acordo
com o posicionamento de cada sujeito dentro da constelação na qual havia nascido e começava a ser claramente transformada no exercício de uma recém-surgida profissão. Aí é que é o problema. O psicanalista, ele nasce posicionado para ser psicanalista. É que nem um Picasso da vida, um Chopin. Ele é um ser diferente. Ele vai ser analista. Não é porque ele aprendeu psicanálise, porque ele foi para a faculdade de psicologia, porque aprendeu piano, que ele é pianista. Ele cria. Não, ele pode tocar, né? Agora, não quer dizer que ele, né, seja um Chopin. O analista, ele nasce posicionado para ser analista. E ele tem, como diz o Jacques Lamennais, que ter tido uma vida difícil. O analista mesmo tem uma forte neurose. Ele tem que ter passado, inclusive, por uma análise para mexer em muita coisa. Ele não nasce de vida fácil. O analista que nasceu de vida fácil, não tem. Então, ele passou por muito sofrimento para ele chegar a essa situação. E aí a psicanálise vira profissão. Começa a confusão aí e o Freud não gosta, porque a psicanálise, ele mesmo escreve, a psicanálise não é profissão. Dessa forma, se por um lado a exigência de uma formação normatizada, que incluísse a análise didática porque o cara ia aprender a ser analista dentro daquela análise, como condição de ingresso nesse domínio, prometia a esse corpo a devolução do seu equilíbrio entre a teoria e a prática, quer dizer, aprende lá na aula e vai fazer a sua análise, vai praticar, vai vivenciar isso na análise. Por outro lado, dava início à construção de uma pirâmide institucional e a consequente tessitura das redes de proteção garantidoras da manutenção deste mercado. E os anos seguintes mostrarão que, se Freud tudo fazia para proteger a psicanálise e para livrá-la dos grilhões constituídos pelo cogito cartesiano, penso logo existo, e pelo falocentrismo ocidental, com os quais ele, Freud, havia rompido, os analistas que mais se destacavam na IPA daquela época, com raras exceções, por exemplo, Theodor Reik era uma exceção, e não foi aceito quando foi para os Estados Unidos, e aliás foi por isso que Freud teve que escrever aquele texto dizendo que para você ser analista você não precisa ser médico, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser nada, basta ser dona de casa, porque o analista já nasce analista, né? Foi em 1926 essa confusão. Theodor Reik não era médico, e ele é uma exceção. Os outros faziam o necessário o suficiente para garantir a psicanálise como uma profissão respeitada e rentável em um promissor mercado de trabalho justificado pelo próprio cogito cartesiano e beneficiado por esse mesmo falocentrismo ocidental. Por exemplo, os homens eram chamados o doutor fulano, as mulheres eram a dona fulano. Então, era a senhora Melanie Klein, né? A senhora Ana Freud, né? A senhora Maud Manoni, ninguém era doutor, né? Os doutores eram eles, né? Aqui no Brasil também. Todo mundo é a dona Inês Bezuchet, né? Ninguém nunca falou doutora Inês Bezuchet, né? Então tem esse problema do falocentrismo. Vou ficar por aqui por enquanto.